Olá, tudo bem? Eu sou o professor Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Esta aula está sendo preparada para o 9º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e a intenção é que ela seja utilizada como um dos elementos componentes da aula do dia 5 de agosto de 2021. O horário dessa aula é das 14h30 até às 16 horas. Nesse momento, o conteúdo que está sendo trabalhado nessa turma é o conteúdo que trata a respeito de resolução de equação do segundo grau. Especificamente, na aula anterior, foi apresentada a resolução de equação do segundo grau de forma completa e hoje a nossa intenção é corrigir o exercício de fixação que foi passado a respeito desse conteúdo e também, após isso, realizar uma explanação, uma explicação a respeito do conteúdo de discriminante. Fechado essa parte, o vídeo vai se encerrar e aí retornaremos ao grupo de WhatsApp para tirar alguma dúvida que existir tanto a respeito do exercício quanto a respeito do conteúdo que foi apresentado e na sequência faremos mais um exercício de fixação. Você que está acompanhando aqui percebe que sempre é passado o exercício de fixação. Por quê? Porque nós acreditamos que matemática é uma disciplina que merece a nossa contemplação, merece o nosso interesse, mas também precisa-se que haja uma prática para que esses conteúdos contemplados possam ser afixados na nossa memória, que a gente possa compreender com qualidade, compreender bem e dentro dos conceitos, dentro da matemática, a gente aprende isso através da prática. Por isso que é comum você verificar que sempre, após a apresentação desses conteúdos, a gente vai para um exercício de fixação. Muitas vezes a gente esgota os exercícios de fixação que dispomos no nosso livro, Compreensão e Prática, e também trazemos exercícios extras. Repito, matemática requer prática. Somente pela contemplação não é possível compreender, fixar e fechar bem esses conhecimentos relativos à matemática. E vocês que estão no 9º ano precisam disso intensivamente. Daqui a pouco vocês vão estar entrando no ensino médio e vocês vão me agradecer. Ou pelo menos, se alguém não gostar de fazer matemática, não gostar do exercício de matemática, lá no ensino médio não vai gostar mais dos professores do ensino médio e vai lembrar que os meus exercícios, as minhas aulas, traziam conteúdos simples e fáceis. Não estou querendo assustar ninguém. O ensino médio ele tem um estudo mais aprofundado, mais científico das disciplinas, não só da matemática, mas das outras disciplinas também. E o 9º ano que está nessa fase de transição, vez por outra vocês podem se sentir um pouco, o professor está pegando pesado, não. É o próprio conteúdo, é a própria metodologia que está preparando vocês para quando vocês chegarem no ensino médio, terem uma boa base e darem continuidade aos estudos, não só na matemática, mas nas demais disciplinas, tá bom? Sem mais delongas, nós vamos agora observar qual foi o exercício que nós passamos na aula anterior e fazer a correção de forma gradativa dos itens apresentados nesse exercício. Durante essa correção, você vai fazendo as suas anotações e assim que concluir aqui, você retorna para o grupo e aí tira alguma dúvida que ainda tenha ficado a respeito dessa correção. O nosso exercício foi esse exercício aí da página 115. Vocês percebem que o meu livro ele já traz o gabarito das questões, mas isso não quer dizer que eu estou com a resposta. É óbvio, eu estou com o gabarito da questão, essa é a resposta certa, mas aqui, em muitos dos conteúdos da matemática, isso aí é a consequência da execução do cálculo. Eu só chego nessas respostas que estão aí, destacadas em vermelho, em laranja, aliás, em rosa, nem é vermelho nem laranja, é rosa, quando eu tiver realizado o meu cálculo, quando eu tiver compreendido qual foi o caminho percorrido para que eu tenha esse gabarito. O gabarito por si só não me garante a construção do conhecimento. E na avaliação, na prova, nos vestibulares, nos concursos, você vai precisar desenvolver suas questões, você vai precisar fazer os teus cálculos e encontrar suas respostas. Lá não vai ter gabarito atrás do livro, por exemplo. A gente vai ter que entender
Como é que nessa letra A resposta é menos 2 e menos 3? Como é que nessa terceira questão a resposta é menos 1/2 ou 2? Precisamos entender qual foi o caminho percorrido. Às vezes, ter o gabarito previamente é importante? É sim, está te norteando, está te dando um norte que você precisa chegar em determinado local. Mas isso não garante a construção do conhecimento. O que garante a construção do conhecimento é desenvolver todos os cálculos para chegar nesse gabarito, tá bom? Então, caso alguém tenha acesso a esses gabaritos, caro amigo, isso só lhe dá um norte bem pequenininho. Você precisa realizar os cálculos, você precisa compreender como esses cálculos são desenvolvidos, porque a nossa matéria ela é progressiva. Se você se perder aqui, se você não conseguir fechar o entendimento quanto a esse conhecimento, no próximo assunto, no próximo conteúdo, você muito provavelmente será prejudicado. Por quê? Você não aprendeu esse, que é como se fosse um degrauzinho, e aí, se você não pulou esse degrau, como é que você vai chegar no próximo degrau, no degrau superior? Então, fiquem atentos, perguntem quando for necessário, sempre costumo passar o exercício ainda no tempo da aula, justamente para tirar as dúvidas, para tentar fechar esse entendimento dentro do tempo da aula, que é o tempo que eu tenho certeza que estou disponível para vocês. Além disso, eu também me disponho e respondo sempre que possível fora do tempo da aula. Em alguns momentos eu não vou conseguir responder imediatamente, porque eu não estou mais no tempo da aula, tem outras questões a tratar, mas sempre que possível respondo. Então, aproveitem essa oportunidade de terem um professor que dá a vocês um tempinho dentro do tempo da aula e está 100% à disposição. Aproveitem esse professor que dá a vocês essa oportunidade de, quando vocês tiverem tempo, fazer suas consultas, conversar, mandar mensagem e o professor conseguir dar essa oportunidade a vocês. Não estou trazendo meritocracia ou coisa desse tipo. Só estou dizendo que aproveitem, não é só o professor Everton. Todos os professores que estiverem disponíveis a fazer esse tipo de acompanhamento, aproveitem. Estamos em um momento atípico, estamos em um momento remoto. A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. Mas aproveitem os professores que têm a boa vontade de ajudar vocês, tá bom? Nono ano é um momento muito especial da vida de vocês e desejamos, todos nós professores desejamos que vocês entrem no ensino médio com conhecimento, entrem no ensino médio com qualidade e que aí vocês já possam ir se planejando para ter uma vida profissional no futuro ou um excelente ensino médio para entrar bem no vestibular ou para passar bem em um concurso, tá bom? Não vou me alongar, já conversei demais, não vou me alongar mais. Nós iremos agora para a resolução. Observemos aí nessa letra A por que o resultado aí é menos 2 e menos 3. Bem, pessoal, nós estamos com a nossa questão aqui na lousa, e aí eu já destaquei aqui em cima a nossa fórmula, que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Durante a resolução, alguém me perguntou, Everton, eu posso usar a fórmula de Bhaskara? A fórmula que vocês aprenderam que o nome é fórmula de Bhaskara. Essa é a fórmula de Bhaskara, que é a que nós vimos no conteúdo, que a gente explorou e chegou nela a partir das deduções, tá bom? O que é que eu preciso fazer para eu resolver esse tipo de equação? Preciso colocar ela dentro dessa fórmula. Mas para eu colocar ela dentro dessa fórmula, eu preciso entender quem são esses coeficientes A, B e C. Para eu saber quem é A, B e C, eu venho aqui na equação e o coeficiente A vai ser o número que acompanha a incógnita que está elevado ao quadrado. Ou seja, vai ser aquele número que acompanha x ao quadrado. Mas o x ao quadrado está sozinho, não tem ninguém acompanhando ele. Sempre que o x ao quadrado ou qualquer incógnita estiver sozinho, a gente aprendeu isso lá em monômio, polinômio, é porque ele está sendo multiplicado por 1. Então o valor da minha incógnita A vai ser 1. Preciso encontrar também o valor de B e o valor de C. Por que eu preciso encontrar esses valores de A, B e C? Como é que eu coloco na fórmula sem eu saber quem é A, sem eu saber quem é B e sem eu saber quem é o C? Eu preciso conhecer, eu preciso saber para daí eu conseguir aplicar dentro da fórmula. O B vai ser o número que acompanha a incógnita que não está elevada ao quadrado. E aí, o número que está acompanhando aqui, o x, é o número 5.
E o C vai ser o número que está sozinho ali, não acompanha incógnita. Pode ser que ele apareça, pode ser que ele não apareça, a gente já viu isso nas incompletas. O nosso C vai ser 6. Encontrado o valor dos 3 coeficientes, agora sim eu consigo aplicar na fórmula. E aí, para eu aplicar na fórmula, eu simplesmente, onde tiver a letra, eu substituo por esse valor. Importante, atenção, se já tem um sinal dentro da fórmula e, por exemplo, tem um negativo aqui no B, e esse negativo aparece aqui no B, eu preciso colocar o B vale, por exemplo, se fosse o caso, o B valeria menos 5, não é o caso, viu? O B valeria menos 5, e aí eu tenho que respeitar os dois sinais, o que já estava na fórmula e o que está aqui no B. Lá no próximo item, eu acho que vai ter um assim, tá bom? Então, vamos fazer por partes. Eu tenho aqui na fórmula que x é igual a menos b. Quem é que é b? B é 5. Então, aqui vai ser menos, que já faz parte da fórmula, 5. Mais ou menos. Esse mais ou menos, pessoal, não sei se está desfocando. Esse mais ou menos que aparece aqui na fórmula de vocês, lá na frente a gente vai entender melhor por que aparece mais ou menos. A raiz de b ao quadrado, b não é 5, então vai ficar 5 ao quadrado, menos 4 é da fórmula, fica só menos 4, vezes a é 1, vezes c é 6. Tudo isso dividido por 2 vezes a, o valor de a é 1. Foi o que eu fiz aqui. Qual foi o procedimento que eu fiz? Eu simplesmente substituí. Aonde existem letras, eu coloquei as correspondentes que eu encontrei analisando a minha equação. O que é que eu faço agora? Agora é matemática básica, usufruindo dessas operações. X vai ser igual a menos 5, vou repetir, mais ou menos a raiz de 5 ao quadrado. 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, que aí no caso vai ser 25. Pega o restante, menos com mais, menos com mais, menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. Agora, eu tenho aqui essa situação. Vou continuar operando ela para poder tentar chegar no meu resultado. X vai ser igual a menos 5, mais ou menos a raiz de 25 menos 24, 1. Tudo isso dividido por 2. Vou dizer, então, que x é igual a menos 5, mais ou menos. Quanto à raiz de 1? Qual é o número que é elevado ao quadrado? Tem como resultado 1. É o próprio 1. Tudo isso dividido por 2. Nesse ponto da minha equação, eu vou me utilizar desse mais ou menos. Eu vou fazer alguma coisa com eles. Lembrando a vocês, equação de segundo grau pode ter 2 resultados, que sejam iguais, que sejam diferentes, que sejam iguais a 0, mas tem 2 resultados. E a gente já viu no gabarito que são 2 resultados diferentes aí nesse caso. Então, nós vamos, a partir daqui, encontrar agora o valor para x1 e um valor para x2. Como eu disse, em alguns momentos esses valores podem até ser iguais, mas é importante que a gente faça o cálculo dos dois. x1 vai ser menos 5 mais 1 dividido para 2. Peguei só o sinalzinho de mais, agora eu vou pegar o sinal de menos. x2 vai ser menos 5 menos 1 dividido para 2. Qual é o valor de x1? Menos 5 mais 1 vai ficar menos 4. Menos 4 dividido para 2 tem como resultado menos 2. Agora, x2, menos 5 menos 1 vai dar menos 6. Menos 6 dividido para 2 tem como resultado menos 3. Batendo com o nosso gabarito que está lá exposto na questão. E é isso aqui. A essência da coisa é saber desenvolver esse cálculo, compreender todos os processos que aconteceram aqui, para poder, aí sim, eu dizer que resolvi a questão. Na letra B, ela traz para a gente a seguinte equação. 6x ao quadrado menos x menos 2. Então, vamos observar aqui. 6x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Vamos fazer a identificação. Pessoal, não sei se a luz está
Durante a gravação tá desfocando, não sei se no vídeo vai ficar desfocando, tá bom? Mas eu espero que controle isso. O valor do coeficiente A é o número que acompanha x ao quadrado, nesse caso vai ser 6. O B vai ser o número que acompanha x. Opa, observa aqui, só um instante. Eu sei que tá gravando, mas eu tô tentando trabalhar no foco. Quem acompanha x, que o x está sozinho, mas só tem um menos aí do lado do x. Só tem um menos, mas aqui é menos 1. Qual o número que eu multiplico x para se transformar em menos x? O número menos 1. Então, o B aqui vai ser menos 1. É importante perceber e é importante tentar observar bem essas questões quando estiver aqui dessa maneira. E no caso do C vai ser menos 2. Aqui sim vai cair aquele negocinho lá que eu falei anteriormente a respeito da questão do jogo de sinais. Vamos colocar na fórmula. Eu tenho então agora aqui x vai ser igual a menos b menos b. B é menos 1, então vai ficar menos 1. Depois eu faço um jogo de sinais aí para acabar com essa multiplicação, tá bom? Mais ou menos a raiz de b ao quadrado. E b é menos 1, então eu coloco isso entre parênteses para não me confundir, tá bom? Menos 4 vezes o valor de A, que é 6, vezes o valor de C, que é menos 2. Olha aqui, estou colocando menos 2 entre parênteses também para não misturar as coisas e eu entender que isso aqui é uma multiplicação e não só uma subtração. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de A. Lembrando, depois que montou isso aqui, é só matemática agora. Atenção na matemática para evitar erros. X vai ser igual. Menos com menos, pessoal, isso aqui é um produto, uma multiplicação. Menos com menos é mais, aqui vai ficar 1 sozinho, tá bom? 1 positivo. Mais ou menos a raiz de menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1 é 1 positivo. Menos com menos é mais. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 2, 48. Tudo isso dividido por 12. 2 vezes 6 é 12. O que é que eu vou ter agora? Eu vou ter que x é igual a 1 mais ou menos a raiz de 49. Tudo isso dividido para 12. Qual é a raiz de 49? Pensou? Já soube o resultado? A raiz de 49 é 7. Então, x vai ser igual a 1 mais ou menos 7. Tudo isso dividido para 12. Agora sim, vou para x1 e x2. x1 vai ser igual a 1 mais 7 sobre 12. E x2 vai ser igual a 1 menos 7 sobre 12. x1 vai ser igual a 8 sobre 12. x2 vai ser igual a menos 6 sobre 12. Em ambos os casos é possível simplificar essas frações. Aqui vai ficar 3 quartos e aqui vai ficar menos 1 meio. O valor de x1 é 3 quartos, o valor de x2 é menos 1 meio. Não sei se ficou bacana a letra porque eu estava com dificuldade de movimentar, tá bom? Mas a essência é essa. Já na letra C, nós temos aí a seguinte situação. X ao quadrado menos 2 raiz de 5x mais 4. Aí alguém deve estar se perguntando, ou então durante a resolução pode ter se perguntado. Everton, pelo amor de Deus, o que é que esse raiz de 5 está fazendo aí? Simplesmente ele está acompanhando a incógnita x e vai ser o coeficiente b sem nenhum problema. Vocês vão ver durante a resolução que isso não é um problema. Então, olha só, esse número aqui, ó, menos 2 raiz de 5 está acompanhando a incógnita x, no caso é o coeficiente b. E isso não vai ser um problema para a gente. Quem é o A? Vai ser o 1 que está acompanhando x ao quadrado. Lembrando, sempre que a incógnita estiver sozinho, tem 1 multiplicando ele. Se a incógnita estiver ali negativa, é menos 1. No caso do B, a gente acabou de ver que é menos 2 raiz de 5. E o C vai ser 4. Agora, colocando isso na fórmula, nós teremos o seguinte. Vai ser x igual a menos b menos 2 raiz de 5
mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado. B é menos 2 raiz de 5. Menos 2 raiz de 5, tudo isso elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 4. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de A. Aí alguém pode estar assustado. Como é que eu vou levar aquele número ali ao quadrado? Pessoal, coisa mais simples do mundo. Menos 2 raiz de 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa aqui. Menos 2 raiz de 5 vezes menos 2 raiz de 5. Olha só como é que fica. Ó. Menos 2 raiz de 5 vezes menos 2 raiz de 5. Como é que eu faço? Menos com menos é mais. 2 vezes 2 é 4. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25. Quanto é a raiz de 25? Opa, está desfocando muito. Quanto é a raiz de 25? A raiz de 25 vai ser 5, então aqui é 4 vezes 5, que é 20. Menos 2 raiz de 5 elevado ao quadrado tem como resultado 20. Tá bom? Só isso. Só separar isso aqui para não confundir. X vai ser igual, menos com menos é mais, vai ficar 2 raiz de 5, mais ou menos a raiz de, sabemos que esse trombolho aqui já dá 20, menos 4 vezes 4, 16. Tudo isso dividido por 2. X vai ser igual a 2 raiz de 5, mais ou menos a raiz de 20 menos 16 é 4, a raiz de 4 é 2. Já vou pôr aqui direto. Tudo isso dividido para 2. Quem é que vai ser o x' e o x'? Aliás, quem é que vai ser o x1 e o x2? Da mesma forma que fizemos para os demais, vamos fazer para cá. Vocês vão desfocar. X1 é igual. Aí eu vou pegar o sinal de mais. 2 raiz de 5 mais 2, tudo isso dividido para 2. X1 vai ser igual. Como é que eu faço essa conta, Everton? Simples, ó. 2 dividido para 2 é 1. 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. 2 dividido para 2 é 1, então aqui vai ficar mais 1. Já achei o valor de x1. Agora para o valor de x2, eu vou usar o sinal negativo. x2 vai ser igual a 2 raiz de 5 menos 2, tudo isso dividido para 2. Everton, eu não entendi como foi que você fez em cima, cara. Tu dividiu 2 vezes. É porque esse número está dividido em todo mundo. E eu poderia reescrever ele da seguinte forma. Ó, 2 raiz de 5 dividido para 2 menos 2 raiz de 5 dividido para 2. Everton, como é que você fez isso? Se todo mundo está dividindo para 2, eu posso fazer essas contas em separado, tá bom? E aqui fica 1 vezes raiz de 5, ou seja, só raiz de 5. E aqui fica menos 2 dividido para 2 é... Aliás, aqui é só 2, tá bom? 2 dividido para 2 é 1. Isso aí é o valor do meu x2. Valor de x1 e valor de x2 colocado aí na lousa. Pessoal, quando eu for passando essas anotações, se vocês quiserem pausar o vídeo para anotar, é só pausar o vídeo aí, faz as anotações, tá bom? A letra D traz para a gente x ao quadrado menos 14x mais 49, tudo isso igual a zero. Galerinha, insistindo com vocês, sempre, pelo menos enquanto a gente está aprendendo ou recordando, porque o livro de vocês do 8º ano, esse Compreensão e Prática já traz algo desse tipo. Enquanto a gente for recordando isso, a gente coloca essas coeficientes A, B e C. Com o tempo vocês vão perceber que isso aqui é um procedimento que vocês vão já fazer de cabeça, nem vão precisar fazer essas anotações. Mas no começo é importante que a gente lembre como é que faz esse processo, tá bom? Nessa equação aí, o A é 1, o B é menos 14 e o C é 49. Com isso identificado, já vou para a fórmula, sem muita delonga. X vai ser igual a menos B, menos da fórmula e menos do B, tá bom? Mais ou menos a raiz de B ao quadrado, menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Tudo isso dividido por 2A, A é 1. X vai ser igual a 14, mais ou menos... menos 14
elevado ao quadrado vai dar 196. Aqui fica menos. 4 vezes 49, coincidentemente, é 196 também. É 196 também. O que é que vai acontecer? Isso tudo dividido por 2. O que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que a gente tem a seguinte situação. X é igual a 14 mais 14 mais ou menos a raiz de 0. Tudo isso dividido por 2. Everton, e aí, como é que vai ficar? De boa, cara. Tira a tua raiz e continua a tua conta, que tem número aparecendo aí ainda. Eu vou ter, então, aqui que x vai ser igual a 14 mais ou menos 0, tudo isso dividido para 2. Preciso fazer essa conta? Não necessariamente, mas eu vou fazer só para vocês verem o seguinte. X1 vai ser igual a 14 mais 0 dividido para 2. X1 vai ser igual a 7. X2 vai ser igual a 14 menos 0, tudo isso dividido para 2. X2 vai ser igual a 7. O que eu quero dizer com essa questão? Eu quero dizer que nessa questão aí, tanto x1 quanto x2 corresponde ao mesmo número, que é o número 7. Tá bom? A segunda questão traz para a gente o seguinte. Ela traz um textinho, ela não traz uma equação já pronta. Mas ela diz o seguinte. A soma de um número real com o seu quadrado é igual a 42. Determine esse número. Vejam bem, a questão não me dá uma equação de segundo grau de cara. Ela dá um texto que diz que a soma de um número real, eu não sei que número real é esse número somado com ele mesmo elevado ao quadrado, tem como resultado 42. Então vamos pensar um pouquinho. Um número, vou chamar esse número de x. X somado com x ao quadrado é igual a 42. Aí alguém pode estar se perguntando, Everton, mas aí não é uma equação de segundo grau. Na verdade, é uma equação de segundo grau. A gente só vai reorganizar para que ela fique no modelo que a gente já conhece, no padrão que a gente já conhece. Eu vou trazer ela, vou fazer assim, ó, x ao quadrado mais x, 42 está positivo, passa negativo, menos 42 igual a zero. Agora nós estamos no formato que nós estamos acostumados a trabalhar e podemos identificar os coeficientes para, a partir daí, utilizando a fórmula, encontrar qual é o valor desse x, ou seja, qual é esse tal desse número real que, somado com o seu quadrado, tem como resultado 42. Como trata-se de uma equação de segundo grau, nesse ponto eu já posso dizer a vocês que existe a possibilidade de dois números diferentes satisfazerem essa colocação aí do problema. Coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. A vai ser 1, B vai ser 1 também, C vai ser menos 42. Colocando isso aí na fórmula, nós vamos ter o seguinte. X é igual a menos B, B é 1 menos 1, é mais ou menos a raiz de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Logo, o valor de x vai ser, então, menos 1 mais ou menos a raiz de 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1 vezes 1, então o resultado vai ser 1. Menos com menos é mais. 4 vezes 42, se você pausar o vídeo e for fazer a conta, você vai descobrir aí, então, que o resultado é 168. Tudo isto dividido por 2. Então, x vai ser igual a menos 1, mais ou menos a raiz de 169, dividido por 2. Faz aí rapidinho, qual é a raiz de 169? Exatamente a raiz de 169 é 13. Então, eu vou ter que x é igual a 1, aliás, menos 1, mais ou menos 13, tudo isso dividido por 2. Neste ponto, eu vou dividir o meu resultado em x1 e x2 para poder encontrar esses resultados aí dessa incógnita para resolver o meu problema. X1 vai ser igual a menos 1 mais 13, tudo isso dividido por 2. X1 vai ser igual a 12 dividido por 2. X1 vai ser igual a 6.
Terminei o meu problema? Não, não terminei o meu problema, porque eu preciso ainda encontrar o valor de x2, que é quando eu vou usar aquele sinalzinho negativo. X2 vai ser igual a menos 1, menos 13, tudo isso dividido para 2. X2 vai ser igual a menos 14 dividido para 2. O valor de x2 vai ser igual a menos 7. Olha só, como eu falei no começo, quando eu estava iniciando a resolução desse problema. Ele é um problema que tem duas soluções diferentes. Dois números diferentes satisfazem a solução desse problema. O meu número misterioso tanto pode ser 6 como pode ser menos 7. A terceira questão traz para a gente a seguinte situação. Ela diz, subtraindo o inverso de um número real qualquer, desse mesmo número, obtemos 3 sobre 2. Determine esse número. E a própria questão já oferece duas respostas. Ela diz que o resultado vai ser menos 1 meio e 2. Aí vamos tentar entender o que é que essa questão está querendo. Subtraindo o inverso de um número real qualquer dele mesmo. Como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho que ter um número real qualquer. E aí esse número real qualquer eu vou chamar de x, que é o número que a gente está utilizando. E aí eu vou subtrair de alguma coisa. Mas que coisa é essa? É o inverso desse número. Everton, o que é inverso, cara? Eu não lembro mais o que é inverso. Todo número ele pode ser escrito como fração. O número x, só abrindo parênteses aqui, eu posso dizer que ele escrito como fração, eu vou escrever x sobre 1. Por quê? Porque x sobre 1 é igual a x. O inverso, o próprio nome já diz, é quando eu inverto essa fração. Então, o inverso de x vai ser 1 sobre x, tá bom? O inverso de x vai ser 1 sobre x. Então, o que a questão está me dizendo é o seguinte, que x menos 1, deixa eu anotar de azul para ficar organizado, x menos 1 sobre x é igual a 3 sobre 2. Vou trazer esse 3 sobre 2 para cá para eu poder entender esse negócio direito. Eu vou ter, então, que x menos 1 sobre x menos 3 sobre 2 é igual a 0. Aí, nesse momento, nesse ponto da resolução, alguém pode estar imaginando o seguinte, mas cadê a equação do segundo grau? Para ter a equação do segundo grau, eu preciso que ela esteja elevada ao quadrado. Não tem nada elevado ao quadrado. Como é que será que o professor vai sair daí para encontrar um x desse elevado ao quadrado? É simples, galera. Olha só. Eu tenho aqui frações. Vou até escrever essa daqui como fração também, tá bom? A gente já vai entender por que eu fiz isso. Eu tenho aqui frações. E nessas frações, eu quero transformar, eu quero deixar não mais no formato de fração. E o que é que eu vou fazer para que isso aconteça? Eu vou pegar todo mundo que está embaixo e vou igualar a um único número. Eu vou encontrar o MMC entre eles. E aí eu vou eliminá-los. Qual é MMC entre 1, 2 e x? Pelo amor de Deus, quem é MMC entre 1, 2 e x? A multiplicação entre 2 e x. Isso aqui vai ficar assim, ó. Vou até reescrever as frações logo. Igual a 0. Não vou precisar escrever o 0 como formato de fração, tá bom? E tudo isso vai ficar 2x, 2x, 2x. Por que eu estou deixando assim? Porque eu quero deixar um único denominador aí nessas frações para poder eliminar eles e ficar só com uma equação no formato padrão que eu costumo trabalhar. Só que lembra, quando eu estou fazendo esse processo em MMC, depois que eu encontro essas bases, eu preciso dividir por o de baixo e multiplicar por o de cima. 2x dividido para 1 é 2x. 2x vezes x é 2x ao quadrado. Opa, olha o danado do número elevado ao quadrado aí aparecendo. Agora eu vou com x. 2x dividido para x, eu fico só com 2 como resultado. 2 vezes 1 é 2. E 2x dividido para 2, eu vou ficar só com x como resultado. E x vezes 3 é 3x. Neste ponto, nessa situação, eu pego esses denominadores e posso eliminá-los. Por quê? Porque todo mundo está sendo dividido por 2x. Um zero não está sendo dividido por 2x. Eu divido, caro amigo, porque não vai fazer diferença, tá bom?
E aí eu consigo eliminar eles e fico só com essa parte de cima, que aí sim é a minha equação de segundo grau. 2x ao quadrado menos 2 menos 3x igual a zero. Só reorganizando para ficar do formato que a gente está acostumado. 2x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a zero. Neste ponto, agora sim, eu tenho uma equação de segundo grau do seu formato completo, que eu vou precisar utilizar a minha fórmula para resolver. Vou só reescrever aqui para organizar. Com ela já reescrita, eu vou identificar agora quem é A, quem é B e quem é C. A é 2, B é menos 3, C é menos 2. E a partir disso, colocar isso dentro da fórmula para obter o resultado do valor do meu x. X vai ser igual a menos B, mais ou menos a raiz... Perdão, menos B não. Menos 3, mais ou menos a raiz de B ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Tudo isso dividido por 2A. Uma coisa que acontece muito é que o pessoal faz tudo direitinho, às vezes, quando está aprendendo essa fórmula, e esquece de dividir por 2A. Se não dividir por 2A, obviamente o resultado vai ser errado, diferente, por aí vai. X vai ser igual a menos 3, menos com menos é mais, tá? Mais 3, mais ou menos a raiz de menos 3 ao quadrado vai ter como resultado 9, menos com menos é mais, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. Tudo isso dividido para 4. O valor de x vai ser igual a 3, mais ou menos 9 mais 16 dá 25, a raiz de 25 é 5, 3 mais ou menos 5, dividido para 4. Agora, vou saber qual é o valor de x1 e qual é o valor de x2. x1... Pessoal, eu estou preocupado porque está desfocando, mas quando eu sair dá para vocês verem. Eu não sei se vai ficar salvo no vídeo dessa maneira. E às vezes eu posso até estar conversando uma coisa que não vai estar lá no YouTube, tá bom? Mas aí, tipo, quando desfocar, espera um pouquinho que quando eu sair da frente do vídeo, ele foca novamente. x1 vai ser igual a 3 mais 5 dividido para 4. x1 vai ser igual a 8 dividido para 4. x1 vai ser igual a 2. x2 vai ser igual a 3 menos 5 dividido para 4. x2 vai ser igual a menos 2 dividido para 4, que também pode ser reduzido, e x2 vai ser igual a menos 1 meio. Talvez algumas vezes isso aí vai estar em discordância do gabarito do livro, tipo assim, o x1 aqui está 1 e lá no livro está outro, mas isso não faz muita diferença não, tá bom? Essa foi a resolução do nosso exercício e agora a gente vai conversar um pouquinho a respeito da proposta de hoje, que é discriminante. Mas o que é que vem a ser essa tal dessa discriminante? Vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, a partir da página 116, tá bom? Eu sei que o vídeo está um pouquinho longo, mas é porque eu quis ser bastante detalhista na resolução desse exercício, para poder a gente já tentar suprir todas essas dúvidas, porque, como eu disse, o conteúdo ele vai avançando e é importante que a gente compreenda bem, tá bom? Lá em discriminante, na página que eu citei agora, a gente tem o seguinte: a expressão b ao quadrado menos 4ac, que é aquela parte que está dentro da raiz, tá bom? Quando a gente tem menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac. Esse discriminante é aquele pedacinho que está dentro da raiz. É chamada de discriminante da equação de segundo grau. A gente já vai entender porque o nome é discriminante, tá bom? E é representada pela letra delta. Ou seja, essa fórmula que eu coloquei ali na lousa, que vocês viram, eu posso reescrever ela dessa fórmula aqui, desse jeitinho aqui, desde que eu saiba que o valor de delta é b ao quadrado menos 4ac. Este delta, que eu chamo de discriminante, ele pode verificar se uma equação tem ou não tem raiz real, e a partir dessa análise. Como assim, Everton? Não entendi. Quando eu tiro o valor da discriminante, quando eu faço só o valorzinho lá daquele b ao quadrado menos 4ac, e eu obtenho essa informação aqui, que o valor do delta é maior que zero quanto? Maior que zero qualquer coisa.
um meio, 3/5, 25, 38, 1 milhão, maior que zero. Maior que zero é que não é negativo. Não foi negativo, é maior que zero. E eu tenho que esse delta ele é maior que zero aqui dentro da raiz, então o número real, o delta é um número real e a equação possui duas raízes reais diferentes. Vocês viram que a gente encontrou, até aqui na resolução do exercício, momentos em que a gente tem duas raízes reais diferentes, ou então duas raízes reais que são iguais, ou seja, o mesmo número, e tem momentos que a gente não vai ter raiz. Não é possível encontrar a raiz que a gente viu lá na incompleta, tá bom? Então, quando este delta, este danado deste delta, for maior que zero, ou seja, ele for positivo, a gente sempre vai ter duas raízes reais diferentes. Quando o delta for igual a zero, ele é nulo e a equação tem duas raízes iguais. Lembra lá do exemplo do 7, que foi x igual a 7, x1 igual a 7, x2 igual a 7? Quer dizer que o delta lá foi igual a zero e por isso que tinha duas raízes iguais. E no terceiro caso, quando o delta for menor que zero, ou seja, o delta for negativo, a gente não tem número real para resolver essa equação, tá bom? Ela não tem raízes reais. Mas vamos entender isso de uma maneira mais prática, tá bom? Vamos aqui para a lousa. Olha só, eu tenho se o x for positivo, ele tem duas raízes reais diferentes. Se o delta for positivo, ele tem duas raízes reais diferentes. Se o delta for igual a zero, ele tem apenas uma raiz real. E se o delta for menor que zero, ele vai ter ele não possui raízes reais. Mas olhemos aqui na nossa lousa como é que fica. Eu tenho aqui esse exemplo de equação, que foi até um exemplo que a gente usou anteriormente. X ao quadrado mais 5x mais 6. E aqui eu tenho A igual a 1, B igual a 5, C igual a 6, porque eu já tirei daqui, tá bom? Vou pegar só o delta. O delta é B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 25 menos 24, o valor do delta aqui é 1. 1 é um número positivo. O que isso me diz aqui? Sem eu precisar resolver a equação. Isso aqui me diz que esta equação tem duas raízes reais diferentes. E se vocês voltarem na resolução do exercício, essa é a letra A lá do exercício que a gente acabou de resolver e que nós temos duas raízes reais diferentes. Olhando agora para outro exemplo, nós temos aqui x ao quadrado menos 14,6 mais 49 igual a zero. Essa equação aí, ela vai nos dar o coeficiente A igual a 1, B igual a menos 14 e o C igual a 49. Colocando lá dentro do delta, a gente vai ter o seguinte, nós vamos ter B ao quadrado menos 14 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vocês voltaram no exercício, essa é a alternativa D, que a gente tinha 196 menos 196. O valor do nosso delta é zero. E aí lá na equação, quando a gente resolveu, o valor de x era igual a 7. Tanto x1 quanto x2, tá bom? E quando esse valor for negativo, a gente não vai ter raízes reais desta equação. Pessoal, vou parar por aqui porque o vídeo já ficou um pouco extenso, mas caso você tenha alguma dúvida a respeito do discriminante ou então na resolução do exercício, anota aí, eu acredito que vocês já anotaram. E agora no retorno para o grupo de WhatsApp, vocês apresentam essas dúvidas e a gente tenta sanar da melhor forma possível, tá bom? Não parou por aqui, a gente volta agora para o grupo de WhatsApp para tirar essas dúvidas e para posteriormente fazer o nosso exercício de fixação.